Tarso, mais conhecida como a casa do apóstolo Paulo, era a capital da antiga província da Cilícia e está localizada perto da costa oriental do Mediterrâneo, na Turquia. Uma cidade conhecida na antiguidade como um centro de cultura e aprendizagem, Tarso foi visitado por figuras como Júlio César, Marco Antônio e Cleópatra. Escavações recentes descobriram mais restos da cidade dos tempos helenísticos e romanos, incluindo uma rua pavimentada com colunatas. Mesmo à beira da cidade velha estão as ruínas da Casa de São Paulo e o suposto local de nascimento, que pode ser visto sob folhas de acrílico. Um poço, conhecido como Poço de São Paulo, fica logo além dos vestígios da casa. A lenda diz que o apóstolo Paulo frequentemente bebeu deste poço e você pode beber da sua água até hoje. Situada hoje a 16 quilômetros da encosta do mar, Tarso servia como uma cidade portuária por causa do rio Cydnus, hoje Tarsus Caiui, que passa por Tarso a caminho do mar. O rio era navegável por navios que vinham do Mediterrâneo para Tarso. No meio de uma rotunda em Tarso, na estrada para Mersim, existe um portão romano chamado de Portão de Cleópatra. Ao norte do portão, no distrito de Camii Cedid, você encontra o que é conhecido como o Poço de Paulo. A tradição afirma que tem poderes especiais curativos. O poço, que se afirma ter mais de 30 metros de profundidade, é supostamente construído onde a casa de Paulo se encontrava. Embora não haja base histórica para tais reivindicações, o poço, aparentemente, é da época romana, já que cerca de 1 metro de profundidade encontra-se pavimentos romanos. Um pouco mais ao norte da cidade, no lado oposto da estrada para Mersim, encontra-se o Makam Kame. A lenda islâmica afirma que perto dessa mesquita está enterrado o corpo do profeta Daniel do Antigo Testamento, o principal personagem do livro de Daniel, que foi levado para a Babilônia como um dos exilados. O mausoléu bem aqui atrás de mim, do lado leste da mesquita, é supostamente o túmulo de Daniel. Não há dúvidas de que Tarso é mais conhecida como o local de nascimento do apóstolo Paulo. Por mais de um século, alguns estudiosos alegaram que Paulo deveria ser entendido como o segundo fundador do cristianismo. O que eles querem dizer com isso é que o cristianismo é mais do que apenas a religião que Jesus pregava. É também a religião que se prega sobre Jesus. E mais do que qualquer outra pessoa, foi o apóstolo Paulo que mudou a ênfase do cristianismo, da proclamação de Jesus para a proclamação sobre Jesus. Pode-se, de fato, sugerir que sem Paulo, o cristianismo como conhecemos hoje nunca teria sido possível. O mundo ocidental, que continua sendo cristão, pelo menos de forma nominal, nunca teria adotado a fé cristã e teria permanecido fielmente comprometido com as várias religiões politeístas do Império Romano. Vamos embarcar uma breve jornada histórica na vida de Paulo. Durante os últimos anos do reinado de César Augusto, um menino nasceu de uma família judaica aqui na cidade de Tarso, capital da província romana da Cilícia, na atual área da Turquia. A família, descendente da tribo de Benjamim, deu ao seu filho o nome de Saulo, que remete ao mais ilustre membro da história de sua família, Saul, o primeiro rei de Israel. Como cidadão romano, o menino tinha pelo menos 3 nomes. Por um, tornou-se famoso: Paulo. Paulo cresceu na próspera metrópole de Tarso.
uma cidade conhecida por sua filosofia, ciência, educação e cultura. Uma cultura em que havia uma mistura de elementos gregos, romanos e judaicos. As indústrias em Tarso incluíam tecelagem e a fabricação de tendas, um ofício que Saulo usaria mais tarde para subsidiar suas viagens. Em seus escritos, evidenciamos perspectivas e cenas de Tarso, em contraste com as ilustrações rurais de Jesus. As metáforas de Paulo se baseavam na vida urbana. Embora tenha nascido em Tarso, Paulo testificou aos judeus em Jerusalém que ele havia sido criado em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Não é claro quando Paulo foi trazido pela primeira vez a Jerusalém, mas existe a possibilidade de que isso ocorreu quando ele tinha entre 13 e 20 anos, quando ele poderia ter iniciado os estudos rabínicos. O seu rabi, Gamaliel, era neto de Léo, que iniciou a escola farisaica, cujos ensinamentos são presentes até o dia de hoje através do Talmud. Este é o mesmo Gamaliel cuja sabedoria persuadiu o Sinédrio a poupar as vidas de Pedro e dos apóstolos. Sem dúvida, enquanto estudava sob Gamaliel na escola de Léo, Paulo começou a avançar no judaísmo, avançando muito mais do que os outros jovens judeus da mesma idade e se tornando extremamente zeloso pelas tradições do judaísmo. No entanto, Saulo não adotou a mesma moderação de seu rabi, especialmente para com os membros da seita messiânica. Saulo uniu-se ao crescente número de líderes judeus que constantemente perseguiam e até mataram seguidores de O Caminho, como o cristianismo era conhecido. Durante uma reunião do Sinédrio, um seguidor de O Caminho, Estevão, apareceu diante do conselho. Suas respostas enfureceram os membros, que começaram a tirar suas capas e a pegar pedras. Saulo se ofereceu para cuidar de suas capas, enquanto eles apedrejavam o radical até a morte. A perseguição se intensificou aos membros de O Caminho. E Saulo obteve documentos oficiais do sumo sacerdote de Jerusalém, garantindo de que as sinagogas de Damasco pudessem extraditar os membros de O Caminho para julgamento em Jerusalém. No entanto, no seu caminho para Damasco, os planos de Saulo e a sua vida mudaram. Por volta do meio-dia, enquanto Saulo e seu grupo se aproximavam de Damasco, uma forte luz brilhou ao redor deles. Atordoado, Saulo caiu no chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava pasmo. Quem és tu, Senhor? Ele perguntou sem saber o que havia jogado no chão. Então ele ouviu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os companheiros de viagem de Saulo viram a luz e ouviram os ruídos, mas não conseguiram entender o que estava acontecendo. Enquanto ajudavam Saulo, descobriram que ele não podia ver nada. Eles tiveram que guiá-lo pela mão o resto do caminho até Damasco. Saulo não comeu ou bebeu por 3 dias. Embora não esteja claro se este foi um jejum autoimposto ou resultado de um trauma. Em um desses dias, ele experimentou outra visão em que um homem veio até ele, colocou as mãos sobre ele e orou. Então a visão se tornou realidade. Um homem chamado Ananias veio e orou por Saulo. Foi assim que o historiador Lucas descreve o que ocorreu em seguida. Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Saulo não apenas ganhou a sua visão de volta, mas também uma nova perspectiva religiosa. Ele estava convencido de que Jesus, o itinerante nazareno que foi executado, estava vivo e o chamou para um serviço especial. Surpreendentemente, Saulo, um judeu devoto e etnocêntrico, agora acreditava que sua missão de vida era falar sobre Jesus para não-judeus. Saulo submeteu-se ao batismo, o rito da iniciação para os seguidores de O Caminho. Então, ele desapareceu na Arábia por 3 anos, provavelmente de 33 a 36 d.C. Onde ele foi e o que ele fez permanece um mistério. Mas durante esse tempo, ele recebeu revelações. Ele disse que Jesus veio até ele e lhe ensinou uma mensagem de perdão e salvação através da fé.
Saulo decidiu visitar os líderes de O Caminho em Jerusalém, especialmente Pedro e Tiago. E apesar de sua mudança dramática, Saulo permaneceu desconhecido e desacreditado pelos adeptos de O Caminho, na Judéia. Rumores afirmavam que a conversão de Saulo não era genuína, era uma artimanha inteligente para descobrir mais membros do caminho e mandá-los para a prisão. José de Chipre, conhecido como Barnabé, conseguiu apresentar Saulo aos líderes da igreja. Durante esses anos, a vida de Saulo estava em constante perigo. Em 2 ocasiões, judeus devotos, talvez ex-colegas, tentaram matá-lo. Para salvar sua vida, Saulo foi enviado para sua cidade natal. Ele permaneceu ao redor de Tarso durante a próxima década. Em meados dos anos 40, o caminho tinha se espalhado para o norte até a região de Antioquia, na Síria. Seus membros, muitos dos quais eram gregos não judeus, tornaram-se conhecidos como cristãos. Barnabé, um dos líderes, viajou para Tarso para buscar Saulo. Juntos, passaram um ano ensinando os recém-convertidos aqui em Antioquia. Os líderes, aparentemente impressionados com o trabalho de Saulo e Barnabé com os conversos gregos, determinaram que eles deveriam levar a mensagem de Cristo a Chipre e a Ásia Menor. Então eles partiram para o que se tornou conhecida como a primeira jornada missionária de Paulo. Vários aspectos desta viagem merecem destaque. Primeiro, Saulo começou a usar seu nome romano, Paulus. Em segundo lugar, no início, talvez em Chipre, Paulo se tornou o líder da missão. Lucas, que relatou a jornada, não escreve mais sobre Barnabé e Paulo, mas sobre Paulo e Barnabé. E finalmente, nesta jornada, o estilo missionário de Paulo floresceu, particularmente sua vontade de ganhar seguidores para Jesus Cristo e sua vontade de atravessar barreiras políticas, culturais e religiosas para levar a cruz de Cristo. Ele voltou para Antioquia e de lá foi para Jerusalém, para aquilo que é conhecido como o Concílio em Jerusalém, para discutir uma questão teológica importante. O concílio emitiu um decreto afirmando que os cristãos gentios não tinham que observar as tradições judaicas. Com essa questão resolvida, Paulo convidou Barnabé para outra jornada para ver como os novos conversos estavam. Barnabé insistiu em levar João Marcos, um dos primeiros companheiros de sua primeira jornada, mas Paulo não concordou. João Marcos os abandonou na primeira viagem e, segundo Paulo, ele não deveria fazer parte da segunda viagem. Paulo e Barnabé argumentaram sobre a questão e decidiram se separar. Barnabé e João Marcos partiram para Chipre. Paulo tomou um novo parceiro, Silas, e foi para Síria e Cilícia, entregando as notícias sobre o resultado do Concílio de Jerusalém. Paulo e Silas começaram o que é conhecida como a segunda viagem missionária de Paulo. Ao longo do caminho, Paulo tomou um novo converso chamado Timóteo. Mais tarde, Lucas, um médico grego que escreveu a história do movimento cristão, também se juntou ao grupo. Nesta etapa da jornada, Paulo fundou as igrejas em Filipos, Tessalônica e Bereia, entre outros lugares. Paulo permaneceu por um longo período na grande cidade de Corinto, onde o tratamento que recebeu na sinagoga o levou novamente a começar a trabalhar entre os gregos. Durante a sua estada de mais de 18 meses, de 50 depois de Cristo a 52 depois de Cristo, nasceu ali uma igreja forte. Paulo retornou então para Antioquia, esta cidade. Então ele começou a partir daqui a sua terceira viagem missionária. Ele estabeleceu residência em Éfeso por mais de 2 anos, cerca de 52 a 54 depois de Cristo. Então ele foi para Jerusalém e, em parte, ele queria entregar um fundo de alívio que ele havia coletado com as igrejas gentias para os cristãos de Jerusalém que enfrentavam dificuldades, para mostrar-lhes a solidariedade dos cristãos em outros lugares.
Mas Paulo era realista e sabia que sua reputação entre os judeus na Judéia provavelmente o levaria a mais perseguições e talvez a prisão. Quando seus amigos tentaram dissuadi-lo, ele avançou. Ele disse que se sentiu guiado pelo Espírito de Deus a ir a Jerusalém para que ele pudesse terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Depois de um atraso, devido principalmente por outras tentativas contra a sua vida, Paulo e seus companheiros chegaram em Jerusalém por volta do ano 57 d.C. Estando em Jerusalém, Paulo foi capturado, e os líderes judeus estavam prestes a matá-lo, quando as tropas romanas apareceram e prenderam Paulo, acorrentando-o. Nos anos seguintes, ele foi arrastado de um legislador romano até outro. Mais tarde, a pedido dele, foi levado para Roma. Como de costume, na maioria dos incidentes na vida de Paulo, a jornada para Roma não foi sem dificuldades. Após um atraso de 3 meses, na primavera do ano 60 d.C., Paulo e sua guarda finalmente chegaram à Itália. Em Roma, Paulo ficou preso em prisão domiciliar e convidava judeus a irem até a sua casa. E lá, o que ele fazia? Estudava a Bíblia com eles. Como de costume, quando os judeus pararam de ouvi-lo, Paulo voltava-se e começava agora a pregar para os romanos. Durante 2 anos, ele continuou ensinando quem o visitava. Não conhecemos o resultado final da audiência oficial de Paulo, que provavelmente ocorreu em 62 d.C. A tradição diz que ele foi martirizado por espada durante a perseguição de Nero, em julho de 64 d.C. Ainda assim, Paulo havia levado a mensagem de Cristo para pessoas de muitas religiões e culturas. O pregador P.T. Forsyth disse uma vez: você deve viver com as pessoas para conhecer seus problemas e viver com Deus para resolvê-los. Paulo, através de sua vida e cartas, atingiu todo um império, compartilhando sua alma e a mensagem de Cristo com judeus e gregos, homens e mulheres. Ele escreveu: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Está claro que ninguém fez isso melhor do que Paulo. Deus escolheu um homem que tinha um forte ódio por tudo que Jesus representava, para espalhar a mensagem de Jesus em todo o Oriente Médio e partes da Europa. Certamente nosso Senhor trabalha de maneiras misteriosas. De qualquer forma, Paulo foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. A influência de Paulo sobre o cristianismo e, portanto, para a história mundial, pode ser vista em pelo menos 5 áreas. Primeiramente, através da perseguição. Na verdade, a perseguição ajudou a espalhar a palavra de Deus em todo o Império Romano. Pouco depois que Saulo esteve envolvido no apedrejamento e na morte de Estevão, o diácono, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então, o que aconteceu com os cristãos que escaparam e foram espalhados? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. O movimento que os líderes religiosos judeus estavam tentando eliminar, perseguindo-os e até mesmo matando-os, fez com que a igreja fosse espalhada por todo o mundo. Assim, Paulo, antes da conversão, estava realmente ajudando o avanço do evangelho ao tentar destruí-lo. Você não conseguirá destruir o que Jesus disse que as portas do inferno ou até mesmo a morte não conseguem prevalecer: a Igreja de Deus. Segundo, conseguimos ver a influência de Paulo através de suas missões. Deus disse a Ananias que fosse buscar Saulo. Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Esta foi a missão de Paulo. O mesmo apóstolo Paulo disse: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Assim sendo,
hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Paulo entendia que ele não tinha outra escolha a não ser aquilo que havia sido designado a ele, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Assim foi com a igreja primitiva e os apóstolos. Eles tinham esse senso de missão, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O apóstolo Paulo disse que Deus lhe ordenou: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Não havia um plano B para Paulo. A missão era a razão de sua existência. Terceiro, Paulo impactou através de suas cartas. As cartas de Paulo, posteriormente, foram canonizadas e se tornaram parte das Sagradas Escrituras, parte do Novo Testamento. O ponto principal é que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O apóstolo Pedro acrescentou mais tarde que, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Não é um produto do homem, mas do próprio Deus. Quando Paulo falava sobre a palavra de Deus, muitas vezes ele citava as Escrituras do Antigo Testamento, porque era tudo o que tinham naquele momento. Dizer que a Bíblia é um produto do homem é como dizer que esse texto que você está escutando agora, esse script, é produto do meu teclado. Sim, eu tive que usar o teclado para digitá-lo, mas o teclado teve que ser movido pela minha mente, dizendo aos meus dedos o que escrever. E por isso que é tolo acreditar que esse script é um produto do meu teclado. Eu sou a inspiração por trás disso, não meu próprio teclado. Quarto, podemos evidenciar a influência de Paulo no cristianismo através do poder do Espírito Santo. Deus usou Paulo para influenciar a cultura e depois o mundo. Mas as muitas cartas que ele escreveu no Novo Testamento, mais tarde chamadas de livros, foram todas escritas sob a inspiração do Espírito Santo. Paulo não poderia ter feito nada sem Cristo e seu Espírito. A menos que o Espírito de Deus mova o povo de Deus para compreender as Sagradas Escrituras, não haveria filhos de Deus. O apóstolo sabia que a palavra de Deus tinha poder, como ele escreveu: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O que Paulo escreveu é semelhante ao que o profeta Isaías escreveu. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Quinto e último, a influência de Paulo pode ser vista através de sua vida e dedicação. Há muito que podemos aprender com a vida do apóstolo Paulo. Longe de ser uma história medíocre, Paulo teve a oportunidade de fazer coisas extraordinárias para o reino de Deus. A história de Paulo é uma história de redenção em Jesus Cristo e um testemunho de que ninguém está fora do alcance da graça salvadora do Senhor. A notável história de Paulo repete-se todos os dias, quando pessoas feridas, pecadores, são transformadas pela graça salvadora de Deus em Jesus Cristo. Aprendemos com a vida de Paulo que qualquer um pode ser um testemunho poderoso para a glória de Jesus Cristo. Outra lição é que qualquer pessoa pode entregar-se e dedicar-se completamente a Deus. Em outro dia, eu encontrei uma descrição que poderia ser minha. Eu não escrevi nenhum best-seller do New York Times. Ninguém publicamente me endossou, recomendou ou me promoveu. Eu não dou palestras em grandes convenções, não participei de um TED Talk, nenhum edifício, rua ou hospital foi batizado em minha homenagem. A minha família não é expressiva socialmente e não vem de uma longa linhagem de pessoas importantes. E eu posso afirmar que está tudo bem. Realmente está tudo bem. Por quê? Porque Deus não se impressiona pelo meu currículo.
Deus ri de qualquer tentativa minha ou sua de provar nossa importância, dignidade. Nossas realizações não justificam nossa existência. Nossos triunfos não nos fazem merecedor de qualquer grandeza. Deus não está impressionado com quantos seguidores nós temos, muito menos com quantos likes recebemos ou quantas vezes fomos retuitados. A realidade é que Deus usa as pessoas comuns de maneiras extraordinárias para a sua glória. Deus escolhe deliberadamente vasos imperfeitos, aqueles que foram feridos, aqueles com limitações físicas ou emocionais. Então, Ele os prepara para servir e os envia com suas fraquezas ainda evidentes, para que sua força possa ser perfeita na fraqueza. Deus usou Pedro, que tinha um temperamento difícil. Raabe, que era uma prostituta. Davi, que teve um caso. Deus usou Noé, que ficou bêbado. Sara, que era impaciente. Elias, que era deprimido. Deus usou Abraão, que era idoso. Ruth, que era estrangeira. E Paulo, que era um assassino. Da mesma forma que Deus usou todos estes e muitos outros, Ele pode e quer usar você. Ele está convidando-o para ser os seus braços, os braços de Deus, as suas mãos, a sua boca, para que o mundo conheça que Deus é o Senhor. Deus não chama o qualificado, Ele qualifica aquele a quem chama. Qual será a sua resposta? Caso não compreendeu a missão que Cristo deu, o que Ele espera de você. Canto outra vez e repito a lição. Tome para si e não a passe para alguém. Antes que ela esteja dentro do seu coração, antes que ela se transforme em ação. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. Se o reino de Jesus está dentro de você, coisas do amor acontecerão. E você será um canal que passará muitas bênçãos pra tocar ao outro então. A missão é essa, ser a extensão de Deus, sendo um com Cristo e com seus irmãos. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor,
Vamos orar. Querido Pai, obrigado por nos amar. Obrigado por nos usar a despeito das nossas limitações, fraquezas e falhas. Obrigado por nos conceder uma segunda chance. Senhor, nós queremos ser a Tua voz. Nós queremos ser os Teus braços, a Tua boca, os Teus pés neste mundo de dor. Usa-nos para sermos mensageiros da esperança. Nos abençoe, ó Pai. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Querido amigo, querida amiga, obrigado por nos assistir hoje. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares a resposta certa, procurando pelos primeiros seguidores de Cristo aqui na Turquia. Visite o nosso website. Lá você poderá nos deixar uma mensagem, seu pedido de oração e solicitar uma cópia do programa de hoje ou da série completa. Se você sentir no seu coração a vontade de apoiar este ministério, você pode fazer a sua doação no nosso website também. Espero vê-lo novamente muito em breve.